Paz e graça, irmãos. A paciência de Deus tem limites. Tem limites? Esse é um tema que nós estamos tratando agora. Esse limite nós queremos dizer em que sentido? No sentido que há um ponto onde Deus diz basta. Sim, por incrível que pareça. Por quê? Devido ao fato do ser humano continuar nas suas ações pecaminosas. E Deus, por ser justo, ele põe um ponto na sua paciência e ele diz, até aqui basta. Um exemplo clássico é quando Deus disse para Samuel, até quando tereis dó de Saul, visto que eu já o tenho rejeitado. Então a paciência de Deus com Saul teve um limite. Agora uma passagem que vai falar muito bem sobre isso também, que é interessante, é Josué capítulo 23, versículo 12 e 13. Josué 23, 12 e 13. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações, que ainda ficou convosco, olha só, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Olha que coisa! Então Deus estava dizendo, se vocês continuarem a praticar o mal que lá atrás vocês praticaram, entrar essas nações, e essas nações entrar a vós, para o quê? Para coabitar, para se relacionar, saiba que o Senhor Deus não mais expelirá estas nações de diante de vós. Quer dizer, a paciência de Deus teve um ponto. Teve um ponto, teve um limite. Tanto é que Israel começou a ser entregue, conforme a história vai passando, a muitas nações. Deus deixou que o mal atingisse Israel muitas vezes. Portanto, a gente vê aqui, com muita clareza, que Deus avisou através da vida de Josué. Se vocês continuarem praticando isso, se vocês se relacionarem com essas nações, que Deus não se agrada do ato dessas nações, e se achegar a essas nações e elas a vós, saiba que o Senhor Deus não mais expelirá essas nações de diante de vós, mas serão como, você viu aqui, açoites às suas costas, espinhos aos vossos olhos, serão por laço e por rede contra vós. Amém? Então o que isso quer dizer? O que isso mostra? Que se nós não mudarmos as nossas atitudes, a paciência de Deus ela tem um ponto em relação à nossa vida. Deus ele é justo. Deus não vai ficar sentado olhando, vendo você cometer injustiça, nós cometermos a injustiça e vai ficar quieto. Uma hora a paciência de Deus ela vai chegar num ponto onde Deus vai decretar até aqui basta. E a justiça de Deus é que vai impetrar a partir daquele momento. É isso que a gente quer passar para vocês nessa colocação. A paciência de Deus tem limites devido ao fato de que uma hora ele vai entrar com justiça, de que uma hora esse tempo de paciência que ele estabelece sobre o ser humano, o tempo de oportunidade para que o ser humano se arrependa dos seus erros e mude de atitude, esse tempo ele vai se esgotar. Esse tempo ele tem um ponto de interrupção. Ele tem um ponto de terminar. Um ponto de fechar. Como um parênteses. Por quê? Porque se só ficar com o tempo da paciência, nunca a justiça de Deus vai impetrar sobre ninguém. Se Deus só agir com paciência sobre a terra, nunca a sua justiça vai entrar. Então tudo tem um tempo. A Bíblia diz que para todas as coisas tem um tempo determinado. Ao tempo da paciência de Deus, mas também ao tempo da justiça de Deus, da ira de Deus, como diz a Bíblia, que a ira do Senhor cairá sobre os ímpios. E isso vai acontecer. Amém? Então não pense que por Deus ser paciente, as coisas não vão acontecer, a justiça não vai acontecer, ou Deus não vai agir. Muita gente diz isso, né? Deus não está vendo o mal? Deus não está vendo as coisas ruins acontecer? Deus não está vendo o mal vencer? Olha quanta injustiça, olha quanta coisa errada.
Uns vão dizer, Deus não existe, cadê Deus? Se Deus existisse, Deus faria alguma coisa contra o mal? Mas calma, a paciência de Deus, ela tem um ponto de limitação que o próprio Deus coloca para que a partir daquele ponto entre e impere a justiça de Deus. E tudo que o homem plantar, certamente ele também ceifará, diz a Bíblia. Amém? Isso que nós queremos colocar para vocês. Vamos analisar e vamos comprovar. Amém? Deus é paciente, sim, Deus é longânimo, mas também Deus é justiça, e Deus vai entrar com justiça sobre toda a raça humana, sobre todo o globo terrestre, porque nada passa de diante dos olhos de Deus. Amém? Deus abençoe e que Deus se esclareça mais em nome de Jesus. Paz e graça.